O tema da palavra é o propósito de Deus para o homem. Repita comigo: o propósito de Deus para o homem. Eu sei que todo homem que nasce, ele está em busca de respostas para algumas questões, como por exemplo, por que eu fui criado? Por que eu existo? Qual que é o sentido da vida? Qual que é o propósito da minha vida? Qual que é a minha missão? Talvez todas essas perguntas você já tenha feito em algum momento da sua vida. E se você foi ao encontro esse fim de semana, talvez você tenha tido um encontro com Jesus. E isso vai dar sentido para você. Mas algumas coisas eu preciso falar para você nessa manhã. Muitas pessoas pensam que o sentido da vida está em deixar um legado. É bom deixar um legado em alguma descoberta, uma pesquisa que a pessoa fez, em muitas áreas, mas o propósito de Deus não é isso. O propósito de Deus não é que você deixe apenas um legado natural. O propósito de Deus vai muito além disso. O propósito de Deus é também que você deixe um legado espiritual e eterno, amém? Que vai ser fruto da sua fé. Algumas pessoas pensam que o propósito da vida é ter dinheiro, é ser bem-sucedido financeiramente, ter empresas, ou ter uma família grande, bonita. Tudo isso pode fazer parte do propósito, mas isso é secundário. Também isso não é o propósito. Você não vai, na verdade, achar respostas em dinheiro, em bens, em coisas dessa terra. Porque a vida, ela não tem sentido algum, se você não tiver tido um encontro com Deus e não souber que nós vamos passar muito mais tempo do outro lado da vida do que aqui. Que essa vida é só um sopro, porque 80 anos, 100 anos, para quem chegar, em relação à eternidade, não é um grão de areia. Então eu sei que muitas pessoas buscam isso, e por causa disso elas querem preencher um vazio no coração delas, com essas coisas, com o legado, com ser bem-sucedido, com fama, com dinheiro, com recursos, com coisas desse tipo. Mas no final elas acabam se encontrando vazias, porque não encontraram o propósito da vida ainda. O propósito da vida não está nessas coisas. Essas coisas podem até acontecer na sua vida, nem é errado, mas é só algo secundário, é só um propósito secundário. Se alguém deu uma boa contribuição na medicina, excelente, muito bom, deixou um legado muito bom que salva vidas, bom demais, que salva pessoas de morrer. Mas o propósito de Deus ainda não é esse. Ainda que pessoas do passado deixaram um legado bom para nós, glória a Deus por isso, mas isso é secundário. Estão entendendo? Existe um propósito primário para você, e é disso que eu quero falar nessa manhã. E vai muito além de coisas terrenas e naturais. Sabe, o grande problema das pessoas é que quando elas começam a procurar o propósito da vida, elas começam pela pessoa errada. Ou seja, elas mesmas. Se você quer ter resposta a respeito do propósito de Deus, ou do motivo pelo qual você foi criado, você não vai encontrar as respostas em você mesmo, porque essa resposta está em Deus. Você precisa começar pela pessoa certa. Por quê, pastor? Porque foi Ele que te criou. Ele é que tem as respostas. Ainda que você esteja tentando responder isso com coisas simplesmente naturais, você não vai conseguir. Você precisa olhar para a cruz. Você precisa olhar para o Pai. Você precisa olhar para aquele que te criou e te trouxe a esse mundo. Olha, todas as pessoas do mundo, nós temos no mundo hoje mais de 8 bilhões de pessoas. Deus tem um propósito na vida de cada uma dessas 8 bilhões de pessoas. Mas muitas delas nem sequer sabem disso, ou talvez a maioria não sabe do propósito de Deus. Outras nem querem saber, não estão, na verdade, curiosas para saber qual o propósito de Deus. Elas apenas querem aparecer, quer ter uma vida onde elas têm fama, têm poder e têm influência. Essas coisas, elas são passageiras. Ainda que nós podemos usar a fama, a influência, os recursos para ganhar vidas, mesmo assim, isso é só secundário, isso vai colaborar para o propósito principal de Deus na sua vida. Quem pode dizer amém?
Ah, não, meu propósito de vida é casar. Mas depois que você casar, o vazio vai estar aí. Casar é bom, mas não vai preencher tudo. Você está entendendo? Tem pessoas que casam e a vida vira um inferno, porque não foram transformadas por dentro. Ah, não, é ficar rico, é ter muitas empresas, isso é secundário. Tudo isso é secundário, mas você precisa conhecer o propósito de Deus. Para isso, quero pedir que você abra a sua Bíblia em Gênesis, porque o propósito de Deus está todo aqui, ó. 3 versículos aqui, está mostrando aqui o propósito de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém? Esse texto aqui, ele fala em primeiro lugar que o homem, ele foi criado para ter um relacionamento com Deus. Olha só, você foi criado para ter comunhão com Deus. Então esse é o primeiro propósito. Por que o homem foi criado para ter comunhão com Deus? Aqui no capítulo 1 de Gênesis, você vai ver várias vezes a frase "e disse Deus". Por quê? Porque Deus estava orientando o homem aquilo que ele podia fazer e aquilo que ele não podia fazer. Então Deus, ele tinha um canal direto com o homem. Por quê? Porque eles tinham a mesma natureza. Uma vez que o homem foi criado à imagem de Deus, ele foi criado com a mesma semelhança de Deus, eles podiam ter um canal direto, porque tinham a mesma natureza. Amém? O homem estava ali inocente, ele manifestava a sua inocência, ele tinha atributos de Deus, porque foi criado à semelhança de Deus, e Deus falava com o homem. Gênesis capítulo 3, verso 8, fala que Deus veio na viração do dia, no entardecer, para conversar com Adão e Eva. Eles já tinham caído. Nós não sabemos ao certo se todas as vezes Deus vinha na viração do dia, porque a Bíblia não é clara em relação a isso. Mas é claro que havia um relacionamento, havia comunhão. Então, o primeiro propósito de Deus para o homem, eu quero falar de 4 hoje, quero resumir em 4. O primeiro propósito de Deus para o homem é a comunhão. Diga comigo, o primeiro propósito. Vocês tomaram café da manhã? Então pode ser melhor. Fala assim, ó. O primeiro propósito de Deus para o homem é a comunhão. Deus se deleita em você, se alegra com você. E é por isso que Ele quer ter comunhão com você. Meu irmão, é incrível saber que tantos crentes, talvez a maioria, não desenvolve um relacionamento com Deus, não tem comunhão com Deus. Ou quando tem, é algo assim, rápido, raro, uma oração talvez antes de dormir. Não. Olha, você foi criado para se relacionar com Deus, para conversar com Deus, para ter comunhão com Deus. E jamais você deveria negligenciar isso. Porque os outros 3 pontos dependem do primeiro. Você está entendendo? Você foi criado para ter um relacionamento com Deus. Deus, ele estava dando orientação para Adão o tempo inteiro. Ele conversava com Adão, o canal era direto. Então você foi criado para se relacionar com Deus em primeiro lugar. Amém? Eu não sei exatamente se Adão via a Deus, como que era isso, se era só uma voz. Eu não sei, mas o fato é, eles tinham um relacionamento. Da mesma forma que nós não conseguimos ver a Deus hoje. E pela fé, nós podemos nos relacionar com Deus. Quem pode dizer amém? Então a comunhão é o primeiro propósito de Deus para o homem. Deus trouxe o homem para perto para ter comunhão com Ele. E quando eu falo de comunhão,
eu vou voltar nesse ponto aqui, eu estou falando da comunhão, que ela também se reflete na comunhão com os seus irmãos. Amém? Eu sei que talvez esteja muitas pessoas, por algum motivo, porque saíram da igreja, às vezes saíram feridos, machucados, eles não querem mais ter comunhão com os irmãos, porque eles não querem mais ser feridos pelos irmãos. Eu entendo isso, mas está completamente errado. Essas pessoas, elas acham que podem fazer parte de uma igreja online. Elas pensam que elas podem congregar em casa, porque na cabeça delas, elas acabam distorcendo alguns textos bíblicos, tirando do contexto, e falando, não, eu posso congregar na minha casa mesmo, eu ouço um pastor um dia, ou ouço outro dia, e eu fico aqui porque a igreja sou eu. Não, a igreja não é você individualmente, a igreja somos nós. Você é um membro do corpo, você está entendendo? Agora, se um membro do corpo está separado do corpo, o que acontece com o membro? Ele seca, porque não passa o quê? Vida, sangue. Ah não, mas eu estou ligado no cabeça, não tem, o membro tem que estar, para estar ligado no cabeça, a cabeça está ligada no corpo, ele não está ligado no dedo, é no corpo. Então essas pessoas enganam, e elas podem falar, não, eu posso ter meu relacionamento com Deus aqui no meu quarto, eu não preciso de ir em igreja alguma. Mas o não vir, é impossível alguém que não quer ter relacionamento com as pessoas, ter relacionamento com Deus. Não tem. Quem tem relacionamento com Deus, ele é sadio. Deixa eu te falar uma coisa, seu filho, do nada, entrar para o quarto e começar a se isolar, e passar o dia inteiro trancado num quarto, e esse não era o comportamento dele, você vai, é normal? Mesmo que talvez seja uma criança tímida, é claro que não é, ele perdeu o relacionamento com o pai, ele perdeu o relacionamento com os irmãos, ele quer ficar só dentro do quarto, ele quer ficar sozinho, isolado, isso manifesta uma doença, entendeu? Então, quando nós falamos de ter comunhão com Deus, nós estamos falando de dois aspectos, a comunhão com Deus no meu quarto, quando eu oro, quando eu tenho tempo com Deus, eu vou explicar isso daqui a pouco, mas também isso fala da comunhão com os irmãos. Nós precisamos ter comunhão uns com os outros, isso nos faz crescer, e é bom ter, mas vai ter problema, meu irmão, como é que você acha que você cresce? Você acha que você cresce bem, ganhando tudo que você quer? Não, é resolvendo problemas, é resolvendo situações. Olha, sabe que Deus me deu uma palavra, né? Eu já falei para os irmãos aqui, que é uma palavra que Ele não nos mudaria somente de prédio, mas também de estação. Sabe o que eu ganhei até agora? Só problema. Eu nunca resolvi tanto problema na minha vida, como eu estou resolvendo nesse tempo aí de abril para cá. Nunca. Muitos problemas. Mas eu vou te falar uma coisa. Se eu estou resolvendo muitos problemas, é porque Deus confia em mim. Sim ou não? O problema é que o presente que Deus está me dando está vindo numa caixa que não é muito bonita. Mas nós veremos essa igreja crescer, essa igreja se tornar uma igreja de milhares, e vai ser rápido. E nós vamos ver essa igreja ser uma igreja profética e apostólica nessa nação. Mas agora o que eu estou vendo, pode aplaudir, não deixa ele aplaudir sozinho não. Mas agora o que eu estou vendo são problemas para resolver. Isso vai me fazer crescer, eu tenho certeza disso, está me fazendo crescer. Quando eu olho os problemas acontecendo, eu falo, gente, isso é um teste para mim, é para me fazer crescer. Eu preciso aprender com essa situação, os problemas que a gente tem resolvido, e glória a Deus por isso. Se a gente está resolvendo mais problemas, também é sinal que a igreja está crescendo. Mas o ter problema é parte do processo. Não pense você que não vai ter problema aqui, vai ter sim. E é parte do processo, você tem que ter maturidade para responder a isso. O problema é que, diante de algumas situações indesejadas, as pessoas dão a resposta errada. E isso se torna um grande problema, porque você deu a resposta errada de um problema que aconteceu. Graças a Deus eu estou conseguindo discernir quando Deus me testa em determinadas áreas.
eu consigo discernir que aquilo é um teste para mim, eu tenho que passar nisso aqui. Eu sou pastor de milhares, um pastor de milhares, ele não pode agir assim, eu preciso mudar. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Para ser um pastor de milhares, eu não posso ser o pastor que eu sou hoje. Eu preciso mudar minha maneira de pensar, eu preciso resolver mais problemas, eu preciso ter mais maturidade, e Deus já está trabalhando. É assim que ele trabalha, pastor? É. Então, uma pessoa que está isolada lá no quarto, ela só está doente. Por mais que ela fale que ela é espiritual, porque ela diz que ela é a igreja, ninguém é a igreja sozinho. Olha, a pessoa que diz que é a igreja lá no quarto dela sozinho, falando que tem tempo com Deus, é mentira. Agora, o tempo com Deus é importante. Quando a gente fala de comunhão, eu estou falando de vários aspectos da comunhão com Deus, amém? Quando eu falo de comunhão, eu estou falando de você se relacionar com Deus, por exemplo, lendo a Bíblia. Tira um tempo que você vai separar, que você vai estar só você e a Bíblia. Pega lá recursos bíblicos que você tem, chaves bíblicas. Você está estudando sobre um texto lá da Bíblia, meditando sobre um texto. Você tem que ter ferramentas que vão te ajudar a entender aquele texto ali, comentaristas que vão falar da parte histórica daquilo que você está lendo, onde foi escrito, qual que era a geografia, para quem. É lindo ler a Bíblia, é maravilhoso quando você estuda a palavra de Deus, mas estudar a palavra de Deus requer tempo, e muitas pessoas não querem, não têm paciência. Mas deixa eu te falar, isso é um exercício que você precisa praticar. É um hábito que você precisa criar de ler a Bíblia. Amém? De ter sempre uma palavra de Deus. Estava até falando com a Elisa aqui, saiu lá de Catalão para fazer o nosso encontro. E às vezes eu sempre falo de pessoas que eu encontro, que quando a gente encontra, nós conversamos muito sobre a Bíblia. E o Elisa é uma dessas pessoas. A gente encontra, a gente vai conversar sobre a Bíblia, vários pontos da Bíblia, doutrinas, palavras, revelações, e eu gosto disso. E todas as vezes que a gente encontra, a gente começa a conversar da Bíblia, e a gente vai longe. Eu acho isso maravilhoso, meu irmão. Nós precisamos ter esse tipo de comunhão uns com os outros. Porque a comunhão um com o outro, às vezes você pensa que é churrasco, né? Não é. O churrasco é bom demais também, traz unidade, festa é legal, mas a melhor comunhão é quando vocês estão discutindo a Bíblia. Mas como você vai discutir a Bíblia, você não conhece a Bíblia? Então, comunhão, nós nascemos para ter comunhão, e você nunca vai conhecer a Deus se você não conhecer a Bíblia de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Tem crente aqui? A Bíblia é a palavra de Deus. Não, isso é um tablet, pastor. Mas, gente, hoje nós estamos vivendo um tempo difícil, viu, gente? Tem pastor que, se você subir com um tablet desse, você não prega na igreja dele, não. Tem que ser de papel. Mas eu nunca vi ele com uma pedra, porque para falar dos 10 mandamentos foi escrito numa pedra. O dia que ele foi pregar com os 10 mandamentos, muito menos com papiro, né? Aquele papiro que é uma planta. Eles não pregam com papiro e não pregam com pergaminho também. Vou abrir o pergaminho aqui do Novo Testamento. Então eles tinham que voltar para os primórdios. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, por isso você tem que meditar na palavra. Amém? Isso é ter comunhão com Deus, sabia? Quando você faz perguntas para o texto, você tem que... Isso é comunhão. Sabe o que mais que é comunhão? Confissão da palavra. Talvez uma área na sua vida está travada, né? Começa a confessar algo de Deus. Pega versículos bíblicos e começa a declarar versículos bíblicos no mundo espiritual. Deixa eu te falar uma coisa, ninguém fala aquilo que não crê. Então, se você começar a falar a Bíblia, mesmo que pareça que não está dando certo, continue. Porque a Bíblia diz que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Quando você começa a declarar a palavra de Deus em uma área da sua vida que está travada, aquilo vai se tornando a sua condição, aquilo vai entrando dentro de você, vai gerando fé em você, e a fé é o que você precisa para que o milagre aconteça. Então você precisa liberar essa palavra no mundo espiritual, confessando, porque quando você confessa,
a respeito, por exemplo, da sua cura no mundo espiritual, e você começa a declarar Isaías 53, pelas suas feridas eu fui sarado. Senhor, eu creio que o Senhor já levou sobre si todas as minhas enfermidades. Eu não aceito essa condição na minha vida, eu não aceito essa enfermidade na minha vida, porque está escrito que o Senhor é Jeová Rafa, o médico dos médicos, que o Senhor já levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Você vai passar ali tempo, horas e horas, confessando aquilo vai entrar para dentro de você, e aquilo vai se tornar a sua condição. Isso é comunhão. Nós temos os recursos, só que nós não usamos. Estão comigo aqui, sim ou não? Adoração. Tira um tempo para adorar. Quando eu vou adorar a Deus, naquele momento da adoração, é um momento em que eu realmente não vou pedir nada. Tem a oração de petição, e você tem que pedir, tem que ser um filho pidão. Quem pode dizer amém? Crente tem que pedir. Se você não pedir, você não recebe. Amém? Mas no momento da adoração, não é isso. É aquele momento ali que vai realmente, você vai elogiar a Deus, porque é isso que significa louvor. Você vai adorar a Deus, você vai se prostrar. E o que eu tenho que fazer quando isso acontecer? Aí é o próprio Espírito Santo que vai dirigir você. Às vezes você vai ajoelhar, às vezes você vai correr, às vezes você vai chorar. Eu não sei, mas é aquele momento que eu fico exaltando aquilo que Deus é. Você foi criado para ter comunhão com Deus, e é isso que vai sarar você. Tem crentes que estão doentes, que não fazem essas coisas que eu estou falando aqui. Elas não meditam na palavra, elas não adoram, elas não louvam, elas não confessam a palavra, elas têm a oração em línguas apenas como um troféu. Não, eu fui batizado em línguas e eu sou melhor do que o outro que não foi. Não, a oração em línguas não é um troféu para você. A oração em línguas é uma ferramenta que foi dada a você para você orar e edificar a sua fé. Então todas essas coisas são comunhão. Só que pessoas saudáveis, eles não têm problema de se relacionar com o irmão, porque se o irmão falar alguma coisa e ferir ele é alguém longânimo, entendeu? Ele é alguém alegre, ele tem paz, então não vai ter problema, porque onde tem pessoas vai ter alguma coisa desagradável mesmo. Falar alguma coisa que você não gosta, vai te ferir, mas você vai ficar lá preso nisso? Nós somos de Deus, amém? Nós somos do céu. Quem aqui é do céu, diga amém. Então, quando Deus criou o homem, Ele não queria só deixar o homem ali, não. Ele criou para um relacionamento com Ele, porque Deus falava com ele. Quem quer ter relacionamento com Deus aí? Diga amém. E com o irmão? Não, pastor, com o irmão. Tenho lá na célula, pastor, que eu não estou aguentando mais ouvir a voz dele. Meu santo não bate com o dele, não, pastor. Meu querubim não bate com o serafim dele, não. Então a comunhão, ela é extremamente importante, ela é vital para todo crente. O que eu disse? A comunhão é vital. Você quer ter uma vida de sucesso? Você quer ser um crente de sucesso? Uai, tem crente que não é? Tem, e muitos. Estão acumulando derrotas. Mas se você quiser ser um de sucesso, meu amigo, você foi criado para ter comunhão, então você tem que fazer isso. O segundo propósito de Deus é a expressão. Olha aqui, ó, verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então espera, você é imagem e semelhança de Deus, então você expressa Deus. Fala para o seu irmão, você expressa Deus. Fala para o outro agora, você expressa Deus. Então nós expressamos a Deus através da imagem e semelhança, amém? Agora, por que nós expressamos Deus através da imagem e semelhança? Tudo depende do primeiro ponto. Quanto mais você ora, mais autoridade você tem, porque mais imagem de Deus você tem. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, coloca para mim aqui. Olha o que acontece quando você tem comunhão com Deus. 2 Coríntios 3, 18. E diz assim, ó: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória,
na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Aqui diz que quando nós contemplamos a Deus, nós somos transformados na sua própria imagem. Então, quanto mais você tem comunhão, mais você tem imagem. Quanto mais comunhão você tem, mais você se parece com Deus. Quanto mais comunhão você tem, mais respeitado você é no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual, preste atenção, cada um de nós temos uma imagem. Quanto mais você a contempla, quanto mais você adora, mais autoridade você tem, mais autoridade do céu você tem. Amém? Então, na medida que você vai adorando a Deus, que você vai tendo comunhão com Deus, que você se relaciona com Deus, mais autoridade você tem. Lá em Atos capítulo 19, versículo 14, você vai ver que pessoas elas são conhecidas no céu, porque certos judeus, filhos de Sete, filhos de Seva, eles tentaram expulsar um demônio, eles estavam expulsando demônios, e aí teve um demônio que falou para eles assim, olha, que eles expulsavam um demônio em nome de Jesus a quem Paulo pregava. Na hora de expulsar o demônio, eles saem em nome de Jesus a quem Paulo prega, mas eles mesmos não conheciam Jesus. E o demônio falou para ele, olha, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vós, quem sois? Que imagem que vocês têm aqui no céu? Que autoridade que vocês têm no mundo espiritual? Deixa eu ler o texto aqui, 14. Os que faziam, 13, desculpa. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor. Por que eles eram ambulantes? Isso aqui tem demais. Sabe onde que eles ficam hoje? Montes. Ambulante que não pertencia a igreja nenhuma. Alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote, eram judeus, e era filho de um sumo sacerdote, o 15 agora. Mas o espírito maligno lhe respondeu, conheço a Jesus, e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Vocês não são conhecidos aqui no mundo espiritual não, hein? Quem deu essa autoridade para vocês? Em outras palavras, nós já estamos tomando a cabeça com Paulo. E vocês? Paulo eu conheço, mas vocês eu nunca ouvi falar. Olha aqui, ó. E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Ficaram com medo não, correram, desnudos, estavam nus, porque eles não tinham a imagem. Primeiro propósito de Deus, comunhão. Segundo propósito de Deus, expressão. Imagem, semelhança. Você vai ser a imagem e semelhança do Pai na medida que você se relaciona, na medida que você tem tempo com Deus, que você ora, que você jejua, na medida que você adora, que você louva. Essas coisas que vai fazer sua fé crescer, que vai dar a você uma imagem, que vai dar a você uma autoridade em que o mundo espiritual vai te reconhecer e te respeitar. Nem todos os crentes são respeitados no mundo espiritual, não. Acredita em mim. Então, quanto mais imagem você tem de Deus, mais autoridade você recebe. Quem pode dizer amém? Quanto mais imagem você tem de Deus, mais semelhante você se torna. Mas o que é ser semelhante? É ser da mesma espécie. Amém? O que acontece então quando você tem comunhão? Você vai se tornando parecido. Mas pastor, eu já sou a imagem e semelhança. Nós precisamos entender que entre a criação do homem e o lugar que nós estamos agora, houve uma queda. Ok? E quando aconteceu a queda, a semente do maligno veio habitar dentro do homem. E a natureza do homem foi contaminada, a natureza santa, a imagem de Deus. Mas a Bíblia diz em Hebreus que Jesus é a exata imagem do Criador, exata imagem do Pai. Então hoje você não tem que olhar para você,
Você tem que olhar para a cruz. Você tem que olhar para Jesus. Ele é a exata imagem do Criador. Ele é a exata imagem de Deus. Ele é a exata imagem do Pai, porque Ele é Deus. Amém? Então hoje nós olhamos para Jesus. E eu sei que o homem ele foi contaminado com a queda. Quando o homem caiu, a natureza pecaminosa entrou no homem. Então hoje nós precisamos ter mais comunhão com Deus, porque na medida que nós temos mais comunhão, mais parecido com Ele, em quê? Nos atributos de Deus. Primeiro atributo de Deus, santidade. Deus é santo, e quando você é alguém que ora, quando você é alguém que entra para o seu quarto e tem comunhão, você vai se tornar também alguém santo, porque santificação é o mesmo que ser separado, é separação. Eu me separei para isso. Amém? Eu fui separado para ser um pastor. Ok? O Cristiano Ronaldo, ele é santificado também. Sabia que o Cristiano Ronaldo é santificado? Só que ele é santificado no futebol, porque ele se separou e se consagrou para aquilo. Nós somos separados no reino espiritual, que é muito maior do que o Cristiano Ronaldo conseguiu alcançar. Por isso a comunhão é importante, porque quando você tem comunhão com Deus, a imagem de Deus vai sendo gerada em você, você vai se tornando santo, tanto quanto Ele é. Esse é um atributo de Deus, mas não é só isso. Na medida que você tem comunhão com Deus, você se torna alguém mais amável. Então vai ser mais fácil das pessoas andarem com você. Você era uma pessoa amarga, que ninguém suportava. Agora não. Agora não, você é amável. Por quê? Porque a imagem do Criador, os atributos dele, de bondade, de fidelidade, de mansidão, né, vai ser gerado em você. Você vai se tornando uma pessoa tão agradável, que as pessoas querem ser como você, elas querem andar com você, elas começam a ver algo diferente, né? Vocês estão entendendo isso? Isso é imagem e semelhança. E a imagem e semelhança é o resultado do seu tempo com Deus. Eu sei que até o ímpio, ele pode ter traço da imagem e semelhança de Deus. Mas os atributos de Deus, eles só podem ser impressos em você na medida que você tem comunhão com o próprio Deus. Porque o texto de 2 Coríntios 3,18 fala que nós somos transformados. Então nós estamos num constante processo de transformação. Por quê, pastor? Por causa da queda. Adão era a imagem perfeita do Criador, mas quando o pecado entrou nele, manchou aquela imagem. Hoje, meu irmão, nós estamos em Cristo. Quem aqui está em Cristo aí, diga amém. A palavra diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Nós estamos em Cristo, guardados em Cristo. Por isso a comunhão nossa é tão importante, para que você seja alguém mais amável, mais educado, alguém alegre, né? As pessoas chegam perto de você, você é alguém alegre, aquela alegria do Espírito Santo, você é longânimo, você não é aquela pessoa que pune o pecado rapidamente, você é aquela pessoa que quando alguém te ofende, você, não, tudo bem, talvez ele estava no mau dia, você é um pacificador, porque Deus é assim, né? Então o primeiro propósito de Deus é o quê? Já esqueceram, né? Comunhão. O segundo processo de Deus é você está anotando? Não? Está fácil hoje, né? Eu mando tudo pelo esboço para vocês. Seria bom você anotar. Expressão, você foi criado para expressar a Deus. E quando você começa a expressar a Deus, as pessoas começam a vir para você. Elas querem ter o que você tem. Elas querem usufruir daquilo que você é, daquilo que você conquistou em Deus. E você passa então a ser talvez um líder, a caminhar para ser um obreiro, um pastor, um missionário, não sei. Mas o fato é que a comunhão nos leva a expressar a Deus. Mas você concorda comigo que tem irmão que não expressa a Deus de jeito nenhum? Ele só expressa a ira dele? Tem ou não tem? Tem não? Tem? Tem. Tem pessoas que são realmente muito problemáticas porque elas não entenderam. Elas não entenderam como é importante ter comunhão. Agora nós só vamos avançar se realmente nós tivermos a imagem e semelhança.
Pergunta para o seu irmão aí, você é a imagem de Deus, meu irmão? Fala assim, você é longânimo, você é alegre? O terceiro propósito de Deus, o primeiro propósito de Deus, comunhão. O segundo propósito de Deus, vocês precisam me ajudar. Expressão. A terceira, coloque em Gênesis 1:26 de novo, por favor. Deixa eu ler aqui para vocês. Olha só. Parte B aqui. Tenha ele domínio. Então, o terceiro propósito de Deus para você é domínio. Só que a palavra domínio, talvez na sua cabeça é controle. Não é isso que a Bíblia está falando. Mas a Bíblia está falando de um tipo de autoridade que nós recebemos de Deus, como eu já falei aqui. Quando a Bíblia fala ali, tenha ele domínio, a primeira coisa sobre a qual você tem que ter domínio é sobre você. Você, ou seja, a sua carne pode ser o seu pior inimigo. Não, meu maior inimigo é o diabo. Não, claro, o diabo é nosso inimigo. Mas ele depende da carne e do lugar para ele agir. Então, você precisa ter domínio em primeiro lugar sobre as suas emoções, sobre o seu temperamento. Ah não, pastor, eu nasci assim. Eu nasci colérico, pastor. Então não tem jeito de mudar isso não. Tem. Se você orar e tiver comunhão, é possível. Não é fácil, mas é possível. Não, tem uns que é difícil mesmo. Mas é possível, meu irmão. Você precisa ter domínio sobre você primeiro, para depois você ter domínio ou autoridade, desse aspecto, autoridade, sobre as pessoas. Amém? Então comunhão, expressão, governo. Você está aqui para governar. A palavra diz que Deus colocou você como cabeça e não como cauda. É por isso que você tem um chamado. Você tem um chamado, é para governar. A palavra diz, domine ele sobre os peixes. Vamos lá. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam pela terra. Só que esse domínio não é aquele domínio que alguns ministros da STF têm, não. Que é imposição, que não tem autoridade nenhuma, mas quer impor. Não, isso aqui é um domínio que provém da sua autoridade. É um domínio que vem da sua unção, que você tem, que foi gerada no lugar que ninguém viu quando você estava lá no seu quarto, adorando. Esse domínio aqui não é um domínio de imposição, onde eu determino tudo na sua vida, não. É um domínio no sentido de que as pessoas vão querer me seguir pela presença de Deus que eu tenho. As pessoas vão querer te seguir pela presença de Deus e te garanto, as pessoas fazem leitura. Elas sabem se você é alguém que tem unção ou que não tem. E elas vão querer seguir as que têm unção. Então, quando nós falamos de governo aqui, é em primeiro lugar governar sobre as nossas próprias emoções, mas é governar no sentido de ser referencial, de ser um modelo. Não, o meu único modelo é Cristo, não. O nosso modelo principal é Cristo. Mas nós temos modelos a serem seguidos aqui na terra. O primeiro discipulado acontece dentro da sua casa, com seu pai e com sua mãe. Por quê? Porque eles são referenciais, eles são modelos, foi Deus que fez assim. Mas dentro da igreja não é diferente. E aí, não, mas a minha família, pastor, eu tive muito problema, meu pai, minha mãe separados, e meu pai fazia isso, e minha mãe fazia aquilo. Ok, talvez você não teve boas referências lá, mas quando você chega dentro da igreja, você vê, você tem boas referências a quem você pode se espelhar. Não, mas eu não, pastor, eu só olho para Cristo. Olha, pode acreditar, toda pessoa que fala isso, você pode correr dela, fala, não, esse aí eu vou correr dele. É problemático. Por quê? Porque o que a pessoa que fala que segue a Cristo, o que ele está dizendo nas entrelinhas? Quem é você para falar alguma coisa da minha vida? Mero mortal. Eu sirvo a Cristo. Tá, mas Cristo usa quem?
Porque cadê Cristo aqui falando? Vocês estão entendendo? Sabe o que Paulo falou? Sedes meus imitadores, como eu também sou de... Sedes meus imitadores. Por que Paulo não falou assim, ó? Sedes imitadores de Cristo. Não olha para mim, não. Paulo falou assim, olha para mim. Olha o meu proceder. Olha o meu procedimento. Pode me seguir, porque eu estou seguindo a Cristo. Amém? Qual que é o problema de líder que dá errado? Porque ele quer que as pessoas sigam ele, mas não seguem a Cristo. Aí como é que ele vai governar? Imposição. A pessoa quando não tem autoridade é triste, ela tem que impor. Ela quer impor pelo controle. Mas quando a Bíblia fala que nós somos chamados para governar, ela está falando evidentemente que esse governo vem da unção que procede de Deus para você. Amém? Vocês estão calados, vão dizer amém. Parece que a palavra está tão ruim, vocês estão calados, está todo mundo cansado. Que é isso? Vocês estavam no encontro, tem que ser mais poderoso mesmo. Então, governe as suas emoções primeiro. A Bíblia diz que o reino de Deus ele não vem com visível aparência, porque ele estará dentro de nós. Quem pode dizer amém? Há um reino de Deus dentro de nós. Quando você nasceu de novo, você agora faz parte do reino de Deus. E esse reino de Deus que está dentro de você é que precisa se manifestar. Isso é governo. Amém? E ele precisa se governar através da unção de Deus que flui de você, através da fé, né? Quando você ora, a coisa acontece porque você é alguém que tem autoridade, uma autoridade que vem da imagem que foi gerada pela sua comunhão. Então Deus tem o propósito que você governe. Então quando você chegar em qualquer lugar, ore por aquele lugar. A gente estava numa cidade, a gente foi para a cidade de São Paulo agora segunda-feira. Quando nós chegamos lá, era um hotel do Ibis, e aí a Poliana falou assim, esse hotel é novo? Eles falaram, nós estamos inaugurando hoje, e vocês são os primeiros hóspedes. Imediatamente eu já me posicionei, falei assim, olha, esse hotel vai ser uma bênção, porque os primeiros hóspedes aqui são pastores. Eu estou aqui para abençoar esse lugar. Governo. Pastor, onde eu chegar o negócio vai acontecer? Não é assim não. Se você for carnal e sem fé, não acontece nada. Ficar do mesmo jeito ou piora. Você tem que ser de Deus. Tem que ter unção. Pastor, você é? Eu sou. Eu piso, eu abençoo. Vamos orar por esse lugar aqui. Isso é governo. Isso é governo. Eu lembro de um cara, um pastor aqui de Anápolis. Estava no avião viajando e deu uma turbulência muito violenta. Muito violenta. E ele levantou e gritou, pessoal, fica tranquilo. Eu sou pastor. Demônio, sai dessa asa. E apontou para a asa. Passou um pouquinho o piloto. Já conseguimos controlar a aeronave. Estávamos com um problema na asa direita, no motor da asa direita. Ele viu um demônio sentado lá na asa. O que é isso? Governo, autoridade, o cara tinha unção, discernimento espiritual. O governo não é pela imposição não, nem pela sabedoria humana. É pela unção que flui de você, pelo discernimento espiritual que você tem, no lugar onde você chega. Você está entendendo o que é propósito de vida? É governar. Nós estamos aqui para isso. Aí mesmo, você é candidato a vereador. Para com isso, Danilo. Não é assim não. Não é esse governo não. Não é esse tipo de governo não, Rogério. Fala para ele. Você é prefeito, governador, presidente, para com isso, meu irmão. É espiritual. Porque tem uma linha de igreja que acha que é assim. Não, nós temos que ter um presidente crente. Nós temos que ter... Olha, eu tenho medo de ter um presidente crente e ele sujar nosso nome lá. Não é assim, não é esse governo. Não é esse governo, não, Elias. Ó, o Elias também. Ó, Elias, você foi candidato lá em Catalão, hein? Deus está falando aqui hoje. Não tem nada. Nós temos que ter irmãos crentes lá dentro, sim. Eu acho super importante. Principalmente no legislativo. Tem que ser quem faz as leis lá. Nós precisamos ter esses homens lá, porque senão, meu irmão,
O diabo toma conta de tudo. Aí, ó. O diabo toma conta de tudo. Mas tem que ser de Deus mesmo. Vocês estão entendendo? Não estou falando mal de política nem de político, não. Felizmente nós precisamos deles. Há situações que o governo trava a igreja, porque o mundo é contra a igreja. Se você não tiver políticos crentes lá dentro para te ajudar, meu filho, é complicado. Por último, eu vou encerrar com esse ponto. Quarto propósito de Deus para o homem está aqui no versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos. Fala para o seu irmão, sede fecundos. Multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então aqui, ó, o quarto propósito de Deus para nós é a multiplicação. Pastor, o que eu tenho que multiplicar? Você tem que multiplicar a sua espécie. Se é um crente, você vai multiplicar outro crente. É por isso que nós fazemos encontros. Multiplicação. Então, vamos lá. O propósito de Deus começa com a comunhão. Segundo, terceiro, quarto, o ponto final é a multiplicação, porque Deus nos chamou, como a pastora Poliana ministrou, para ir e pregar o Evangelho. Nós precisamos ir e fazer discípulo. O que é um discípulo? A palavra discípulo é andar na mesma pegada. Então você precisa gerar pessoas assim como você é gerar segundo a sua espécie. Aqui está dizendo, ó, e Deus os abençoou e lhes disse, sede, deixa eu fazer uma pose aqui. E Deus abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos. Ficou bom? Enchei a terra e sujeitai-a. De que nós temos que encher a terra? De crentes. Por isso nós fazemos encontro. Como é que é o encontro? Então nós temos que encher a terra de crentes, de pessoas que se parecem com você. Você que eu digo é o você que tem comunhão com Deus, é claro, né? Nós não queremos a multiplicação de outras pessoas que... Então você precisa ter comunhão com Deus. Essa comunhão vai te levar a expressar Deus, que vai te levar a ter o governo, domínio, e depois, por último, a multiplicação de pessoas que serão iguais a você. Isso é propósito de Deus. Amém? E como é que eu vou multiplicar? Primeiro você vai ganhar essas pessoas para Jesus. A multiplicação no nosso contexto, trazendo o texto lá de Gênesis para o nosso contexto, é a salvação de vidas. Na época de Adão, evidentemente, era só a procriação, porque ele era a imagem de Deus, mas ele perdeu. Agora é a pregação do Evangelho, porque nós estamos fazendo pessoas que são semelhantes a Cristo. Posso ouvir um amém aí? Então a multiplicação hoje, ela aponta para o nosso chamado ministerial. Pastor, eu tenho um chamado ministerial? Todos que estão aqui têm um chamado ministerial. Quero falar até para você que foi no encontro esse fim de semana. Você tem um chamado ministerial e Deus tem um propósito para você. Não se esqueça disso. E quando eu falo isso, eu falo com propriedade. Quando eu converti, eu não sabia que existia um propósito individual para cada pessoa. E nem tinha expectativa de ser coisa alguma. A única coisa que eu queria quando eu converti era não desviar, porque eu tinha visto meu primo desviar, minhas primas converter e desviar. E a única meta que eu tinha quando eu converti é eu não quero desviar, não quero desviar. E aí o eu não quero desviar me fez ir para o quarto e orar, porque eu já aprendi isso desde o começo. Me fez estar todos os dias na igreja, lá na nossa igreja, em São Luís de Montes Belos. Tinha 3 cultos por semana, mas tinha oração todos os dias, tinha reunião, era muita coisa. Tinha treinamento, então eu estava praticamente todos os dias na igreja. Por quê? Porque eu tinha medo de desviar. Era a minha única meta. Eu não sabia que existia um propósito para mim. Eu não tinha expectativa de ser um pastor, eu não tinha expectativa de ser um líder. Não tinha expectativa de nada disso, simplesmente as coisas
começaram a acontecer na medida que eu estava tendo comunhão com Deus. As coisas começaram a acontecer. Vocês estão entendendo? Mas eu posso dizer para você que está chegando agora, que foi no encontro, há um propósito de Deus para você, que vai muito além de você mesmo. Porque o seu chamado, ele pode tocar o céu. Então, o propósito de Deus para nós não é o casamento é secundário. O propósito de Deus não é influência, isso também é secundário. O propósito de Deus não é te dar poder, porque isso também é secundário. Isso pode fazer parte do processo, não é errado, é certo. Mas o propósito de Deus vai muito além disso, porque o propósito de Deus para nós tem que tocar o céu. Se não tocar o céu, se não tem a ver com a eternidade, então não é propósito de Deus. E o que vai permanecer por toda a eternidade? As pessoas que você ganha, a multiplicação, o seu ministério, a sua dedicação a Deus. Amém? Você pode ficar de pé? Nós precisamos ser pessoas nobres, amém? Porque pessoas nobres, elas andam por propósito, não pela inclinação da vontade da carne. Crentes precisam ser pessoas nobres. Você quer saber qual é a sua missão? Ide pregar o evangelho a toda criatura. Ide e fazei discípulo. Não tenha dúvida, você pode fazer grande diferença na vida das pessoas. Grande diferença mesmo. Você precisa se dispor. Sabe, pastor, se eu não fizer, outra pessoa vai fazer? Vai. Deus vai levantar outra pessoa. Deus não está refém de ninguém. Mas sem dúvida nenhuma, o seu testemunho é importante. Se você contar o seu testemunho de como você se converteu, de como você foi alcançado, de tudo que você já passou, não tenha dúvida de que muitas pessoas serão edificadas pelo seu testemunho. Quem sabe o seu ministério não começa você contando o seu testemunho. Colossenses capítulo 1, verso 15, abre para mim, por favor. Colossenses capítulo 1, verso 15. Vamos ler até o versículo 22. Que diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo não foi criado por você e para você, mas para Cristo, amém? Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. É isso que nós somos diante do Senhor. Tudo é dele, por ele e para ele. Nós precisamos dar toda a glória para o Senhor, amém? Tudo que fizermos aqui, meu irmão, tem que ter um reflexo no céu. Precisa tocar o céu. Quando você adquire coisas ou você deixa um legado natural, amém, isso é bom, pode beneficiar pessoas aqui. Mas o que realmente muda a história das pessoas é elas nascerem de novo, porque elas vão para o céu e vão passar a eternidade com Deus. É a maior contribuição que você pode dar, é levar uma pessoa para o céu através da sua vida, através do seu testemunho, através do seu ministério. Então se deixe ser usado por Deus.